Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, a Maria do Céu e o Fernando Serrão, e hoje temos aqui mais um tema sensível para analisar esta semana, com um título muito curioso e que dá muito que pensar, que é Não Deixe que Ninguém o Diminua. É verdade. Olá, ouvintes. Esperamos, aqui todos nós esperamos que vocês estejam a investir no espírito de Natal. É muito fácil nós ficarmos sem ele. Há muito ruído exterior que nos distrai daquilo que é realmente importante. E nós nesta fase, e eu este ano estou com um pouco de espírito de Natal, e nós temos que dar 2 passos atrás para recuperar aquilo que faz realmente sentido, honrar, dignificar todas aquelas pessoas que já passaram na nossa vida e que já não estão cá e que adoravam o Natal. Eu, ao vir para o programa, estava a ouvir uns podcasts ou uns shorts, e estava a ouvir um senhor que eu gosto muito, chamado Chris Williamson. Se vocês puderem ouvir, é extraordinário. E ele estava a dizer assim: o incrível na vida é que nós temos que seguir sempre em frente, mas a vida só faz sentido se voltarmos atrás e depois passarmos para a frente. Ou seja, eu acho que isto é incrível, porque há sempre aquela tendência de nós de vivermos sempre para a frente e de esquecermos que o atrás já passou. Isto é uma grande pérola da sabedoria, mas nós dizemos aqui no programa, e todos nós partilhamos da mesma ideia, é que nós somos a soma de tudo aquilo que vivemos, de tudo aquilo que caímos, de tudo aquilo que conseguimos ultrapassar e de todos os pequenos desafios e pequenos sucessos que fazem de nós aquilo que nós somos. E tem muito a ver também com o programa, é que nós temos muita tendência a fazer uma coisa que é o pior que nós podemos fazer, que é comparar-nos ou termos altos padrões eu não sei bem como explicar. Temos estereótipos de padrões que queremos atingir, quando os padrões são meras cópias de pessoas e de vidas e vivências que não são as nossas, e depois nós queremos nos colar, e depois surge aquele vazio brutal, aquela falta que não sabemos de quê, aquele vazio que não sabemos de onde vem, e que depois acabamos por apontar para as culpas para muitos lados, quando a culpa só está realmente em nós. E como é que nós podemos evitar que alguém nos diminua? E eu acho que o mais incrível do programa tem mesmo a ver com esta frase do Chris Williamson, que é que não é dele, deve ser de um guru qualquer, que ele também não se lembrava quem era, mas a vida só faz sentido quando seguimos em frente, mas quando nós não abandonamos tudo aquilo que faz parte de nós e que é do nosso passado. Não é reviver, não é ter cenas, não é ter coisas não resolvidas, é saber o que é que não está resolvido, saber que algumas coisas da nossa vida precisam de um tempo, mas nós pensarmos sempre que aquilo que faz sentido é a soma daquilo que faz a pessoa que somos hoje, e coisas boas e coisas más. Nós muitas vezes fixamos-nos na imagens, que é uma das coisas que a mim mais me perturba. Fixamos em imagens, estereótipos de sucesso, de fama, de tudo aquilo que é verdade. Todos nós temos isso, quando muitas das vezes nós esquecemos que há um longo processo, que há um longo caminho, que há longas quedas, que há longos desapontamentos ao longo desse caminho, mas nós só nos fixamos ali no alto da montanha e queremos-nos tanto aproximar, quando muitas vezes essa montanha ou esse estereótipo na nossa vida não faz o menor sentido. Isto também tem muito a ver com a forma como nós desvalorizamos quem somos, diminuímos quem somos. Porquê? Porque ao longo do tempo nós queremos tanto pertencer a uma norma social que ninguém diz, mas que toda a gente aceita como verdadeira, que tudo aquilo que... Porque eu acho que é difícil toda a gente pertencer a uma norma. Eu acho que é verdadeiramente impossível toda a gente ter uma ideia, toda a gente ter um objetivo, toda a gente ter o mesmo sentido, porque não pode ser. Todos nós somos diferentes, temos uma impressão digital, e por isso esta coisa de todos nós seguirmos um caminho sem questionar, sem criticar, sem pensar, de uma forma inconsciente, a mim perturba-me muito, cada vez mais. E isto não quer dizer que nós, como eu já fiz muito no meu passado, que é uma pessoa levantar-se, diga-me, defender causas de uma forma apaixonada, porque não vale a pena. Eu acho que nós não podemos esquecer as nossas causas e o que faz de nós seres humanos diferentes, mas eu acho que nós não podemos, de forma alguma,
levantarmos, defender o que quer que seja, quando as pessoas não querem ouvir, quando há uma discussão e aquilo que se quer fazer é diminuir, ridicularizar, desvalorizar qualquer ideia que nós estamos a defender. Por isso, isto é toda uma questão interessante. Vocês não se esqueçam da frase do Chris Williamson, é que a vida só faz sentido se nós andarmos sempre para a frente, sem esquecermos tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que conquistamos, toda a nossa vida, todos os desafios vencidos e tudo aquilo que conseguimos ultrapassar com perdão, com gratidão, com sabedoria, com iluminação e com consciência. Porque isso é que realmente acho que devemos pensar mesmo nisso como momento de reflexão daquilo que nós fizemos ao longo deste ano. Não se esqueçam que isto também é um momento de nos reavaliarmos e de reavaliar tudo aquilo que nós fizemos ao longo deste ano, todos os objetivos que definimos ou não, e verificar e pensar um bocadinho em silêncio o que é que foi o seu ano até este momento. Não vamos pensar nos anos anteriores, no que aconteceu, nas suas vitórias, nos seus desapontamentos, naquilo que correu bem, naquilo que correu muito mal e como é que você conseguiu ultrapassar. E tirando situações dramáticas como doença, perda de pessoas, que realmente há coisas que são mesmo muito complicadas, mas que nós temos mesmo nesses momentos dramáticos, nós temos que perceber que a vida nos conduz sempre a um fim e que neste processo todo nós temos que aproveitar com humanidade e com o melhor que nós somos, com a excelência da nossa individualidade, os momentos que nós somos, com bom, com mau feitio, mas sendo no fundo, sendo sempre um bocadinho da nossa essência e não andarmos aqui a copiar os outros ou a caber em formatos. Também dissemos aqui no programa, ao longo de todos estes anos, que nós, ao longo da vida, acabamos por perceber que não somos as personagens principais da nossa história, mas nós podemos recuperar e ser os protagonistas. E, de repente, quando estamos conscientes da nossa própria vida, nós damos-nos conta que até somos bons atores. Nós damos-nos conta que conseguimos desempenhar as diferentes facetas que a vida compõe, porque são diferentes facetas que a vida compõe, mas que ao final do dia nós tiramos as capas todas e não deixamos de ser quem somos. E eu acho que isto é das coisas mais fantásticas e eu acho que é daquilo que é capaz de dar mais paz interior. Mas é um esforço contínuo. E eu acho que é um processo de um investimento contínuo. Isto é a mesma coisa que o Natal. O espírito de Natal ultrapassa, toda a gente sabe, ultrapassa a questão deste frenesim pelas compras. Para mim, o Natal significa o pensar nas pessoas que fizeram pena mesmo, não ser para toda a gente assim, não, que fizeram mesmo parte da minha vida e que adoravam o Natal. E eu peço desculpa a todas as outras, mas realmente o meu pai e o meu sogro são os meus pontos de referência e a quem eu dedico. E este período de Natal eu vivo 12 horas a pensar neles, mais ou menos. Eu nunca vou visitar o meu pai ao cemitério porque ele não está lá. E por isso recuso-me a esse tipo de... Pronto, mas é uma questão minha. E por isso este é o mês que eu dedico ao meu pai e ao meu sogro. Desde escolher o musgo, desde fazer um mega presépio à moda antiga, desde ter milhares não, mas ter dezenas e dezenas de imagens para pôr no presépio, e porque o meu pai achava que todos os anos se deveria ter uma peça nova. Porquê? Porque há peças que se partem, não sei o quê, então era giro, e todos os anos ter uma luz diferente. E portanto o meu pai vivia um bocadinho para um processo de um Natal que hoje não se verifica, também mas era que o espírito, recuperar. Também era o espírito de renovação. Era o espírito exato, e o espírito de renovação e o espírito de haver algo novo. E podia ser uma ovelha, podia ser qualquer coisa que seja. Por isso, o Natal começa logo no final de novembro a preparar, e tudo eu faço naquela. Até, por exemplo, a escolha do bacalhau para a noite de consoada tem que ser um bacalhau, e a minha ideia de bacalhau tem que ser sempre aquela que meu pai fazia. E por isso eu só espero. E isto para mim é o Natal que me dá aquele sorriso. Obedece a um modelo. Não é um modelo, obedece a um sentimento. Muito mais, uma coisa muito, muito mais fixe do cheiro das coisas, desde, por exemplo, fazer um pudim, desculpem lá, mas é desde fazer um pudim de laranja, que só como eu e acho que a minha filha mais velha, mas que é o cheiro que o meu pai tinha e era aquilo que ele gostava sempre. E por isso, queridos ouvintes, isto é recuperar um bocadinho, é como diz o Chris, é ir atrás
e trazer as coisas para o presente, porque tudo aquilo que nos dá boas memórias e ajuda-nos realmente a avançar em direção a algo que é a nossa própria vida. Relativamente a esta questão de diminuir, porque toda a nossa vida há sempre quem esteja por perto a fazer isso. Não, há sempre tudo o que é mau, há sempre reclamações, há sempre preguiça, há sempre aquela coisa que se podia fazer melhor, então há sempre. Às vezes nós próprios fazemos isso a nós mesmos, não é? Sim, eu nestas questões eu acho que é uma questão de uma pessoa ir com a fluidez que a vida traz e com a nossa própria vontade. E quando acontece assim, as coisas correm bem, porque só podem correr bem e estamos contentes com o processo. Mas nós temos tanto ruído à nossa volta sobre aquilo que deveríamos ser, aquilo que deveríamos parecer, que nós e tentamos tanto entrar nesses formatos. Eu digo sempre isso, eu acho que é bom entrar nos formatos desde o momento em que você não perca a sua essência. Eu acho que das coisas mais extraordinárias que nós conseguimos fazer é lidar com todas as pessoas, principalmente aquelas que não gostamos muito, sem que elas percebam do nosso pequeno defeito não gostar delas, não é? Pronto, e há coisas que nós não conseguimos mudar. E uma das coisas mais brutais é lidar com estas questões de que muitas vezes... É a faceta antipática que às vezes nos escondemos, não é? É a faceta antipática, mas a faceta antipática até é engraçada, eu até gosto muito dela, mas pronto, eu tento lutar contra ela. Mas vamos outra vez àquela questão da diminuição. Nós vivemos num momento, e eu acho que temos que pensar que tudo à nossa volta, e pode haver algumas exceções, não é de forma a que nos ajudem a ser a nossa melhor expressão. Desde o contexto, desde a família, desde os filhos, desde tudo aquilo à nossa volta é uma forma de nós nos perdermos um bocadinho e deixarmos ir para o ruído. Mas nós temos que ver essa questão do ruído e destas, digamos assim, estes inputs que estão no nosso contexto como formas fantásticas que existem para nós realmente pensarmos realmente quem somos e de não nos vergarmos, digamos assim, e não partirmos, mas sabermos identificar e sabermos respeitar tudo aquilo que existe à nossa volta, porque não é nosso, não chamar para nós porque não nos pertence e seguirmos a nossa vida. E isto exige de nós um cuidado e uma consciência de todos os momentos em que vivemos. Porque cada momento que vivemos, se não o vivermos de forma presente, é um momento perdido. E eu digo cada vez mais, esta semana tenho dito muitas vezes, que nós, com a felicidade da idade que temos e de termos e de estarmos como estamos hoje, nós não podemos perder um bom momento, porque esse momento nunca mais se vai repetir. E temos que ter a noção de que os passos atrás já têm muita bagagem e que os passos à frente vão ser muito menores. E por isso nós temos que reunir à nossa volta e dentro de nós aquilo que realmente é bom e que nos ajuda realmente a sermos uma melhor expressão. Não se esqueça que nesta questão de não permitir que o ruído ou que alguma coisa ou alguém nos reduza, é principalmente pensarmos que nós temos sempre a possibilidade de escolha. E outra coisa que o Chris diz muito, eu acho, ele tem umas quotes fantásticas, que ele diz: o maior peso que nós carregamos não é o peso físico, não são as malas, não é o peso que carregamos, digamos assim, ou das compras, ou quer que seja. O peso pior que nós podemos carregar são as escolhas que não são feitas. E isso é um peso com o tempo, nós podemos não perceber, acaba por ter um impacto terrível em relação ao nosso autovalor, em relação àquilo que nós somos, em relação à nossa essência, porque nós estamos, digamos assim, a asfixiar a nossa melhor expressão. E vai-se refletir em escolhas futuras também. E reflete-se em tudo. E uma das coisas mais extraordinárias é que estamos, quando carregamos uma escolha, uma não escolha, mas sabendo que temos isso para fazer, isso acaba por nos retirar aos bocadinhos. Isto é tipo uma doença que vai minando e acaba por reduzir
significativamente, de uma forma consciente, a noção do valor que temos. E as escolhas que fazemos e são negativas, igual. Eu acho que quando estamos perante uma situação e temos escolhas a fazer, qualquer escolha que possamos fazer é uma escolha positiva. Porque nós fazemos o melhor que podemos em cada segundo. Sim, naquele contexto. Naquele contexto. Mas mais tarde poderemos verificar que Mas mais tarde podemos verificar, porque mais tarde já somos o fruto da escolha escolhida. E isso já nos O contexto seguinte mostrou que estava mal. Exato. E o texto seguinte mostrou que estava mal, então foi uma escolha não infeliz, mas foi uma escolha que nós fizemos o melhor que conseguimos naquele momento e que realmente nos fez crescer para nos darmos conta que a escolha não era a melhor. Portanto, mas teve que ser vivida. Esta época do ano é boa para isso. Olhamos para os 11 meses que ficaram para trás, para os outros 11 meses e podemos fazer um balanço. Exato. E correções. E aquilo que nós estamos a dizer com esta questão da diminuição, da desvalorização e da forma viciante e obsessiva que se tem por atingir patamares altos do que eu não sei, de que tipo de vida também não percebo, mas isto vem desde pequenos até graúdos. Ninguém está satisfeito com a vida que tem, ninguém está grato por as coisas que tem. E isto é uma das coisas que me transtorna. A insatisfação, não é? É sim, porque se procura sempre algo melhor e porque tem que se ver isto, tem que se ver aquilo, e aquela coisa de, sabem, não só fechar os olhos, aquietar a mente, ficar em silêncio e dizer, uau, nós somos uns felizardos. E eu acho que e pronto, vocês desculpem, mas isto foi estas questões e nós até começamos a pôr alguma coisa. O Denzel Washington é um ator fantástico que eu gosto muito. E então ele tem feito umas entrevistas também maravilhosas. E ele diz que o mais importante na vida é o silêncio que nós temos de nós para connosco. E o silêncio é aquela coisa de verificar também um bocado o que já vivemos, o que supostamente gostaríamos de viver e o que é que temos neste momento. E preparar sempre com a ideia de que nós somos sempre, e nós preparamos sempre o dia da manhã nos dias anteriores e com aquilo que nós podemos juntar em termos de sabedoria. Mas é daquelas questões do silêncio, aquietar, perceber onde é que nós chamamos ruído, perceber porque é que estamos tão abertos ao ruído e de repente abandonarmos todo o ruído. E ele diz, este silêncio é sem música, este silêncio é sem voz, este silêncio é o seu próprio silêncio. Para realmente, nós podemos estar a dizer isto e para mim faz todo sentido, mas há pessoas que podem estar a revirar os olhos e a pensar, lá está ela com estas coisas e não sei o que, não sei o que mais. Mas, queridos ouvintes, não, há pessoas que debatem e que se insurgem com todo este tipo de comportamento, seja de gurus, seja de pessoas que leem e que depois partilham em podcast, seja toda a gente, porque acham que isto é ridículo e não têm paciência. E eu digo muitas vezes, se nós ouvíssemos mais pessoas que se dedicam a estudar, a conhecer, a entrevistar pessoas, aprendemos tanto com a própria história, aprendemos tanto com aquilo que dizem, aprendemos tanto e ficamos tão pasmados literalmente com aquilo que as pessoas demonstram e com aquilo que as pessoas tentam fazer para ser autênticos, que é uma questão brutal. Eu acho que quando nós estamos nesta fase de pensar o que somos, o que estamos aqui a fazer e porque é que não fazemos isto e porque é que não conseguimos aquilo, é uma boa fase até de vermos outras histórias. Não é na questão de relativizarmos a nossa própria história, mas de vermos que afinal nós, se ouvirmos outras coisas, se estivermos atentos a outras situações, nós vamos sentir o impacto que algumas palavras têm em nós, porque é verdade, de repente ouvimos alguma citação, ouvimos alguma coisa e aquilo faz é tipo um tremor de terra dentro de nós, é pensar, uau, é mesmo isto, não é? Tipo a questão da vida, da vida tem que seguir, mas a vida só é vivida se dermos passos atrás, e só tem sentido, e é verdade. Porque esta questão de nós não recuperarmos todas as partes que fazem parte de nós, não é uma vida em que nós demonstramos a nossa excelência e não temos que andar, queridos ouvintes, a esbracejar, a debater e a entrar em lutas ou argumentações que não são fixes, desculpem lá, mas não são. Não, é muitas vezes, sabem, fazer aquela coisa que o Denzel Washington diz, uau, silenciamos, olhamos, reparamos, observamos. E uma coisa interessante,
sem criticar, porque todos nós temos o direito a ser quem somos. E se nós queremos ser quem somos, nós temos que pensar que toda a gente é como nós. E nós não somos nada nem ninguém para criticar, condenar. E todas as pessoas, pronto, gostam de ter as ideias. Mas isto não quer dizer que nós, ao fazermos este nosso processo, que o façamos com crítica. Não. E ninguém nos poderá diminuir se nos afirmarmos, primeiramente, a nós próprios. E eu acho que é daquelas questões, mas nós temos que nos recuperar. E eu acho que isto é uma conversa que não faz sentido para muita gente, mas eu acho que em todo momento... Há quem não gosta de silêncio também, não é? Pois, há pessoas que não gostam de silêncio, mas eu acho que o silêncio é a mesma coisa que o Natal. É um investimento que nós fazemos para nós próprios. É estar, e pode ser um silêncio baseado num sonho, numa ideia, pode ser um silêncio baseado numa citação ou numa parte de um filme. Há vários tipos de silêncio. Porque isso dá-nos a inspiração para nós fazermos mais e melhor. E o Natal é uma boa ocasião para isso, porque é de introspeção, não é? Exato, e depois há outra coisa. O Natal é muito interessante mas é no Natal que às vezes há mais confrontos, porque a família reúne-se, porque muitas vezes não se vê há tanto tempo, e depois há diferenças, e depois há muitas pedras. Há recordações negativas, há más memórias, e eu também tenho más memórias de natais, obviamente, mas que as vejo como situações já passadas e pronto, mas tenho realmente más memórias também de natais, mas pronto, mas já passaram e não fizeram, em termos de, digamos, de dano, não fizeram, mas que existem. E por isso o que eu acho é que no Natal nós também temos que, neste Natal, nós deveríamos ter, e para toda a família e para os nossos amigos, devíamos recuperar todas estas questões da nossa família, recuperarmos um bocadinho da nossa família, mandar um cartão de boas festas a quem, porque isso vai nos fazer bem ao nosso interior, seja o interior que for, pode ser alma, intuição, coração, que não vocês quiserem dar, mas é mandar um cartão. E nós dizemos todos os anos, nós perdemos o hábito de mandar cartões de boas festas, mas era tão interessante receber os cartões. Agora de boas festas. Digital, não é? É tudo digital, mas é interessante se puderem mandar. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu realmente mandávamos a lista de presentes ao Pai Natal, e uma das coisas mais brutais, vou-lhes só dizer que vale a pena, mandámos pelos CTTs, e depois uma resposta extraviou-se, provavelmente, e outra resposta chegou em março, do Pai Natal, em março. Mas foi das coisas mais extraordinárias para a minha filha mais nova. Foi um presente de Natal em março, mas que foi daquelas coisas, afinal, o Pai Natal existe. E ela já era... Pronto, porque há sempre estas coisas que os pais acham que nós temos que dizer a verdade aos nossos filhos, mas eu acho que é uma questão de nós investirmos numa magia que vai durar a vida toda. Eles descobrem, não é? Acabam por descobrir, e portanto deixem andar, porque é um investimento numa magia do sentimento, numa magia de um estar, de uma magia de bondade, que é quase irrepetível. E se nós retiramos esse tipo de magia aos nossos filhos com as verdades, com não sei o quê, com estas coisas todas, portanto, que são abordagens, nós vamos retirar aquela coisa de se viver o Natal como eu vivi desde pequena, principalmente com o meu pai, que realmente tinha esta questão do Natal vivida ao longo de dezembro. E nós deveríamos fazer a mesma coisa, porque é um espírito que nos vai ajudar a estarmos melhor e vai nos ajudar também a refletir sobre estas questões do que somos, o que estamos a fazer, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, de relativizarmos ou não, e até de percebermos que lá no fundo, muito no fundo, nós até somos bons seres humanos. E isto é incrível, porque isto é comum. Nós temos lá no fundo até bom ser humano. Pelo amor de Deus, isso não se diz. Eu acho que, e vou dizer uma coisa muito complicada, mas é verdade, o pior dos assassinos e o pior dos piores tinha sempre um lado humano. Tem sempre. Olha, o Pablo Escobar era um traficante de tudo e provocou de tudo e muito. Eu nem quero falar em pormenores, porque quem viu a série ou quem não viu a série aconselho a ver, mas ele tinha um lado. Portanto, era uma pessoa má, mas ele tinha um lado
tão humano, tão bom com a família, com a mulher, com os filhos. Era inacreditável. Eu cheguei a um ponto em que estava a ver a série e até fiquei com o síndrome de Estocolmo e ter imensa pena dele quando ele foi morto e qualquer coisa assim, pronto, porque todas as pessoas têm um lado bom. Às vezes não está desenvolvido. Não, nem é priorizado. E há muitas outras coisas. Isto não estou a defender coisa nenhuma, só estou a dizer que toda a gente tem um lado bom e que nós estamos a dizer, lá no fundo a pessoa é um ser humano, é um bom ser humano. Não, nós no fundo somos bons seres humanos, e aquilo que eu mais gostava que vocês percebessem nesta altura do Natal é que nós somos os nossos verdadeiros diamantes. Nós somos as pessoas que andamos à procura e nem percebemos. Andamos tanto à procura de alguém que nos preencha e que seja o nosso ombro e que seja aquele olhar que nos levanta quando estamos em baixo, e não percebemos que somos nós próprios. E quando andamos muito perdidos é porque realmente todos os ruídos exteriores acabaram por nos abafar. Devíamos pensar um bocadinho nisso. Ficamos assim esta semana com esta reflexão também de Natal, numa época muito nossa, muito de família e muito de contacto humano, às vezes nem sempre muito frutífero, mas esperemos que assim o seja. Não deixe que ninguém o diminua, foi o tema do programa de hoje, que fecha musicalmente com Joe. Vamos ouvir End of Beginning, e 2 ou 8 dias voltaremos aqui para fechar este ano, o 10º ano de emissões do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. Então, até à próxima semana, tenham umas boas festas.